O deserto egípcio pode ser um lugar implacável. O sol queima sem dó, aquecendo a areia até que ela brilhe. No entanto, em meio a essa paisagem inóspita, erguem-se monumentos que resistiram por milênios. As pirâmides de Gizé. Essas estruturas colossais, guardiãs silenciosas de uma era passada, cativaram a imaginação de exploradores, historiadores e sonhadores durante séculos. Sua escala é inspiradora, um testemunho da ambição e engenho dos antigos egípcios. Mas essas pirâmides são mais do que apenas feitos impressionantes de engenharia. São cápsulas do tempo, repletas de pistas que oferecem vislumbres das crenças, rituais e aspirações de uma civilização envolta em mistério. Junte-se a mim agora enquanto mergulhamos no coração do Antigo Egito, explorando os segredos e maravilhas desses monumentos atemporais. Preparem-se, porque a aventura está apenas começando. Para entender as pirâmides, precisamos primeiro entender a relação dos antigos egípcios com a morte e a vida após a morte. Para eles, a morte não era o fim, mas uma transição, uma jornada para outro reino. Os faraós precisavam de locais de descanso grandiosos para facilitar essa transição. Essas tumbas elaboradas tornaram-se as magníficas pirâmides que vemos hoje. As primeiras pirâmides surgiram durante o Império Antigo. A pirâmide escalonada de Djoser foi um passo experimental. Com o tempo, o projeto evoluiu, tornando-se mais sofisticado. A construção das pirâmides foi um feito incrível de engenharia e logística. Imagine milhares de trabalhadores labutando sob o sol escaldante do deserto, movendo blocos maciços de pedra com nada além de cordas, rolos, rampas e pura força humana. O principal material de construção das pirâmides era o calcário, extraído de locais próximos. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, contém cerca de 2,3 milhões de blocos de calcário, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Esses blocos foram cuidadosamente cortados e moldados usando ferramentas de cobre e então transportados para o canteiro de obras. Uma vez que os blocos estavam no lugar, eles eram trabalhados e finalizados para criar as superfícies lisas e angulares que vemos hoje. O exterior das pirâmides era originalmente coberto por calcário branco altamente polido, que refletia o sol do deserto e fazia as pirâmides brilharem como faróis na paisagem. A precisão e exatidão exibidas na construção das pirâmides vão além de sua estrutura física. Os egípcios eram astrônomos perspicazes, e seu conhecimento dos céus é evidente no alinhamento das pirâmides. As 3 pirâmides principais de Gizé estão alinhadas com as estrelas do cinturão de Órion, refletindo a crença dos egípcios de que Órion era a representação celestial de Osíris. As pirâmides são repletas de passagens e câmaras ocultas, algumas descobertas nos tempos modernos. Os poços de ar na Grande Pirâmide podem ter tido um propósito simbólico, alinhando-se com estrelas específicas. As câmaras interiores eram decoradas com hieróglifos e pinturas, proporcionando um vislumbre das crenças dos egípcios sobre a vida após a morte. Bem no coração da Grande Pirâmide está a Câmara do Rei, uma sala revestida de granito que outrora abrigava o sarcófago do faraó Quéops. O próprio sarcófago está vazio, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Acima da Câmara do Rei estão 5 misteriosas câmaras de alívio, projetadas para aliviar a pressão do peso da pirâmide acima. A Câmara da Rainha, localizada abaixo da Câmara do Rei, é outro espaço enigmático. Apesar do nome, acredita-se que esta câmara nunca foi destinada ao enterro de uma rainha. A descoberta de um grande vazio oculto dentro da Grande Pirâmide em 2017, usando tomografia de muons, adicionou outra camada de intriga. Poderia ser outra câmara escondida, talvez contendo tesouros ou segredos do reinado de Quéops. Somente uma exploração mais aprofundada dirá.
As pirâmides de Gizé estão de pé há mais de 4.500 anos, resistindo aos ventos implacáveis do deserto, ao sol escaldante e às tempestades de areia ocasionais. Sua resistência é uma prova da habilidade dos antigos arquitetos e construtores egípcios. A massa das pirâmides, combinada com suas bases largas e lados inclinados, fornece estabilidade inerente, distribuindo o peso uniformemente e tornando-as resistentes ao colapso. A escolha dos materiais de construção também desempenhou um papel crucial na longevidade das pirâmides. O calcário, o principal bloco de construção, é uma pedra durável que endurece com o tempo, tornando-se mais resistente à erosão. A localização das pirâmides no ambiente seco do deserto também contribuiu para sua preservação. Embora as pirâmides tenham sofrido algum desgaste ao longo dos milênios, sua estrutura central permanece notavelmente intacta. O legado das pirâmides se estende muito além das areias do Egito. Elas são um testemunho da engenhosidade, ambição e habilidades organizacionais de uma civilização que floresceu há milhares de anos. As pirâmides inspiraram inúmeros artistas, escritores e arquitetos ao longo da história, influenciando tudo, desde arte e literatura até arquitetura e design. Sua forma icônica se tornou sinônimo do Antigo Egito, capturando a imaginação e a admiração de pessoas ao redor do mundo. Nos tempos modernos, as pirâmides se tornaram um dos destinos turísticos mais reconhecíveis do mundo, atraindo milhões de visitantes a cada ano. O governo egípcio implementou esforços de conservação para proteger essas estruturas antigas dos elementos e do impacto do turismo. As pirâmides são um elo vivo com o passado, um lembrete do poder duradouro da engenhosidade humana e do fascínio atemporal do desconhecido. Apesar de tudo que aprendemos sobre as pirâmides, elas continuam a guardar segredos e mistérios que escapam à nossa compreensão. Os métodos exatos usados para transportar e levantar os blocos de pedra maciços, por exemplo, permanecem um assunto de debate. Novas descobertas, como o recente vazio encontrado na Grande Pirâmide, continuam a desafiar nossas suposições e empurrar os limites de nosso conhecimento. O estudo das pirâmides é um processo contínuo, com arqueólogos, historiadores e cientistas de todo o mundo colaborando para desvendar seus segredos. Novas tecnologias, como radar de penetração no solo e tomografia de muons, estão sendo empregadas para perscrutar o interior das pirâmides sem perturbar sua estrutura. À medida que continuamos a explorar e investigar essas maravilhas antigas, podemos esperar descobrir ainda mais segredos e obter uma compreensão mais profunda da civilização que as construiu. Antes de concluirmos nossa jornada ao coração do Antigo Egito, quero deixar vocês com um último enigma. Na sombra da Grande Pirâmide, existe uma única acácia perfeitamente preservada. Esta árvore está sozinha, uma sentinela solitária, na vastidão do deserto. O que torna esta árvore tão intrigante é que as acácias normalmente têm uma vida útil de apenas algumas centenas de anos. Como essa árvore em particular sobreviveu por milhares de anos, sobrevivendo a incontáveis outras. Alguns acreditam que a longevidade da árvore é resultado de sua proximidade com a pirâmide, sugerindo que a energia da pirâmide ou os materiais usados em sua construção de alguma forma imbuíram a árvore com uma vida útil e naturalmente longa. Seja qual for a explicação, a acácia solitária permanece como um mistério final e duradouro, um símbolo do poder duradouro e da natureza enigmática das próprias pirâmides.